primeira coisa, eu gostaria de reivindicar o papel que o Estado do Rio de Janeiro cumpriu em Brasília, né? Principalmente das 3 semanas, né? Das 3 últimas semanas para cá, porque assim, quando nós chegamos, né, o papel que o Estado do Rio de Janeiro cumpriu no Comando Nacional em Brasília. Nós chegamos há 3 semanas atrás, eu, Vinícius, Maísa e vários companheiros que estavam nas caravanas, né, que foram para Brasília, Sidney e os outros companheiros todos que estavam. E o primeiro debate que nós encontramos no comando era um debate de companheiros que se assumiam pessimistas. Pessimistas porque existia em Brasília um espectro, uma crise profunda, dizendo que a Dilma poderia cair a qualquer momento. E alguns companheiros em crise de identidade, né, porque achavam que alguma movimentação mais brusca, não só da nossa greve, mas do conjunto das greves, poderiam ajudar a derrubar a Dilma. E que se a Dilma saísse e entrasse a direita conservadora, isso seria pior para nós. Bom, enfim, essas foram avaliações feitas nas reuniões do comando. Nós ouvimos isso da boca de vários companheiros. E nós entramos num debate, né, político com os companheiros do comando, um debate, quero dizer aqui, franco, fraterno, respeitoso, né? Não houve nenhum momento entre nós e os demais companheiros de outros estados, nenhum nível de estresse. Foi um debate político. Mas nós conseguimos estabelecer um padrão de intervenção que alguns lá diziam, de um lado os pessimistas e de outro o Rio otimista, né? E nós levamos sim o nosso otimismo para o comando e questionamos que aquela avaliação política que estava sendo feita, ela nos desarmava politicamente. Inclusive, na semana anterior, né, tinha tido caravanas dos setores federais com mais de 3.000 pessoas em Brasília, e essas caravanas não conseguiram construir uma única atividade mais radicalizada que pudesse efetivamente abrir o processo de negociação. Né, Godoy? O comando até aquele momento... eu fico enchendo o saco dele, mas eu amo o Godoy, viu, gente? Assim, eu encho o saco dele. Ainda mais depois do que eu vi ele com aquele pijaminha que ele estava na ocupação. Aquele robe de chambre. Né? Coisa mais linda, Godoy. Bom, enfim. E aí, a partir, eu acho que de uma certa equilibrada que nós conseguimos dar no comando, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto pessimismo, nem tanto otimismo. E acho que a gente conseguiu dar uma reequilibrada, que o comando se armou de forma mais significativa, no sentido da entrada no Congresso Nacional, no sentido da produção dos atos públicos na porta do planejamento, na porta do Ministério da Saúde, na porta do Ministério da Previdência, com a vigília que nós fizemos, enfim. E isso efetivamente trouxe uma qualidade, isso efetivamente reabriu, né, um processo de negociação onde o governo jogava, como foi dito aqui pelo Luiz Fernando e vários outros companheiros, o governo jogava no desgaste. Vamos deixar, né? E acho que nós tivemos uma participação importante, o nosso Estado, teve uma participação bastante importante nisso. E produzimos, né, digamos assim, um conjunto de políticas junto ao Comando Nacional que permitiu que a gente alargasse mais o processo negocial. Tem determinados momentos, companheiros, que a experiência ela é fundamental. A experiência dos companheiros que lutam há mais tempo, a experiência dos negociadores, a experiência dos companheiros que estão nas assembleias. Por quê? Em primeiro lugar, porque quem já passou reiteradas vezes pela mesma tática que está sendo usada agora pelo governo, que é a tática do desmonte, e tem a mínima capacidade política de aferir a correlação de forças que existe dentro do movimento, tem a capacidade, né, de, na análise, demonstrar, né, que nós ainda temos condição, com a greve que nós temos, isso sem desconhecer que, óbvio, que uma greve de quase 50 dias, com ameaça de ponto cortado, apesar de reconhecer que isso tem um resultado objetivo sobre uma parcela dos trabalhadores que se preocupam, e foi muito minoritário o número de trabalhadores que voltaram a trabalho em função da questão do ponto,
né, se formos comparar o número de trabalhadores que entraram na greve ou o número de chefias, né, que acabaram entregando seus cargos e se posicionando publicamente. Mas mesmo assim nós temos que reconhecer que existe, obviamente, né, um pouquíssimo, mas existe um refluxo que a gente tem que ter o olho nele. Porque nós vamos ter a capacidade de propor a mais ou a menos, de aceitar, né, de não aceitar alguma coisa ou propor vamos para cima, na medida em que não só os companheiros que estão nos apps ou os companheiros que vêm nas assembleias que são a vanguarda, mas na medida que os companheiros que estão lá dentro dos locais de trabalho ou estão nas suas casas aguardando, né, o desenrolar dessas coisas, se movam para um lado ou para o outro. Nós precisamos fortalecer as nossas atividades. O comando itinerante, ele é mais importante. Por mais que eu me sensibilize com o que a Sueli falou, poxa, a gente tem que ir, né, várias vezes na mesma PS, é assim, é isso. Greve é isso, entendeu? Porque toda greve nós temos trabalhadores que fazem greve, mas são trabalhadores que eles vivem um cotidiano. Ele vai sair, ele vai ficar em greve na casa dele, entende? Ele vai, no máximo, na porta da PS dele. Mas tem trabalhadores que não vão vir numa assembleia, tem trabalhadores que não vão vir numa caravana, tem trabalhadores que não vão a Brasília, entende? E é assim em todas as greves, é assim na greve do judiciário, foi em outras greves nossas, é na greve dos garis, é na greve... Porque existe uma diferença entre a massa trabalhadora e a sua vanguarda. E nós aqui podemos dizer que todos nós que estamos nessa Assembleia, todos nós que vamos a Brasília, todos nós que produzimos políticas, somos parte de uma vanguarda do conjunto dos trabalhadores que nós pertencemos. Então, acho que isso é importante, entende? Porque a gente não pode dar tarefas para as pessoas que elas não tenham a capacidade de cumprir. Porque se a gente dá às pessoas mais do que elas podem cumprir, elas se desmoralizam porque não conseguem e a gente se desmoraliza porque vê frustrada aquela expectativa que a gente tinha. O Estado do Rio de Janeiro tem uma greve de quase 80% dos seus trabalhadores. No Brasil inteiro, a nossa greve tem 90% dos seus trabalhadores. Então, nós temos que continuar, porque nós queremos alargar a proposta, chamando os trabalhadores a, né, entrar na greve, chamando os que estão na greve a não sair da greve, chamando quem está na greve a construir, né, ações políticas, fatos políticos que fortaleçam a mesa negocial, mas o nosso centro nesse momento não é vir aqui atacar, né, quem não entrou na greve ainda. Não é esse o centro. Por quê? Porque também se a gente está em determinado momento da greve e a gente vem para uma assembleia e defende um eixo político equivocado, a gente compromete, né, a greve que a gente tem e a gente retira dela a capacidade política de fazer aquilo que é acertado, porque a gente perde tempo com o eixo que não é o eixo correto. Então, queria fazer o debate do eixo. Qual é o eixo correto? Qual é o eixo que nós estamos orientando no Brasil inteiro? Qual é o eixo que nós vamos orientar aqui? Qual é o eixo que nós estamos organizando, né, para os nossos negociadores que estão dentro do Comando Nacional, o eixo para os nossos negociadores que estão falando com os parlamentares que estão nas mesas de negociação? Agora se trata, certo, companheiros, de alargar. O que o Henrique veio falar aqui para vocês, o que o Henrique falou aqui para vocês, né, hoje já é superior ao que era na semana passada. E o Henrique não disse o que estava por cima da mesa, porque por cima da mesa o governo ainda não deu por escrito. Mas o Henrique já demonstrou aqui no informe dele que por baixo da mesa já tem algumas coisas sendo gestadas dentro do Ministério que são diferentes daquilo que o governo estava falando no primeiro momento. A questão dos prazos, né? Tem questões que já são diferentes. Então, assim, nós precisamos continuar trabalhando nesse sentido. E aí pode ser que na semana que vem, porque a gente está colocando aqui um calendário, olha, segundo o governo disse que manda carta na FENASP, o comando da FENASP se reúne, né, e avalia essa carta e manda um indicativo para os estados. Então, quarta, quinta-feira, assembleias nos estados, sábado, plenária nacional. Não vamos cristalizar aqui que isso já é o fim da greve. Não vamos cristalizar aqui que nós já estamos amarrando o fim da greve e vamos, então, ficar molinhos essa semana, porque afinal as coisas já estão... Não. Eu particularmente acho que o governo vai colocar na mesa, e o Henrique falou isso aqui, né, ainda não nos contempla, e mesmo o plus que o governo possa ainda, numa negociação sobre a carta que ele apresenta, ainda possa ser que não chegue no que nós queremos e a gente tenha que alargar a greve por mais algum tempo.
certo? Então, eu sinceramente, quando eu entrei na greve, eu falei para vocês, eu quero a minha G10, certo? Eu quero a minha G10. Eu não sou aqui suicida dizer se a G10 não sair, vamos morrer e tal. Mas eu ainda acredito que a gente pode avançar bastante nessa pauta se a gente conseguir que a categoria a nível nacional, certo, demonstre mansidão para o governo. Nós não precisamos muito. O predador, ele escolhe no meio de um rebanho, ele escolhe quem ele vai atacar pela fragilidade. Ele olha, quem é que está frágil ali? Ele sente o cheiro da fragilidade. Então, assim, uma demonstração serena, entendeu? Uma demonstração serena da vontade, né, inequívoca de ir além. Por isso que o Henrique fala aqui e outros companheiros, o nosso principal debate também não é o ponto. Nesse momento, chegar na Assembleia e ficar falando do ponto. Eu concordo com o que os companheiros falaram, que não tem que passar a mão na cabeça de gerente bonzinho, que diz que é bonzinho, mas vai lá e bota o jamegão e corta o pontinho. Eu estou junto dessa avaliação dos companheiros, tá certo? Acho que tem que fazer as atividades dos RHs, como foi proposto aqui, né? Para demarcar com essas figuras, entendeu? O que elas representam pra gente. Mas o nosso eixo não é... A principal reivindicação é a defesa do ponto, não. A principal reivindicação é a G10, é a 30 horas, são as 30 horas, é o concurso público. Nós não podemos nos perder na fase final. E é importante também aqui hoje já trabalhar com a perspectiva que na semana que vem o jogo ainda vai estar sendo jogado, só que tirado debaixo da mesa, colocado em cima da mesa. Mas o jogo ainda não estará fechado e ele ainda vai ter que ser jogado. Então nos preparemos, não para a semana que vem, não, nos preparemos para mais. Quero dizer para vocês o seguinte, se a gente realmente entrou para valer, nos preparemos para mais. E quem está aqui dentro, que está aqui dentro para ir lá dizer para o governo, que diga ao governo. O Estado do Rio de Janeiro vai se preparar para mais. O Estado do Rio de Janeiro não vai se preparar para ficar xingando quem ainda não entrou, os 10, 15% que ainda não entraram. O eixo do Estado do Rio de Janeiro não é o corte dos dias, o eixo do Rio de Janeiro é a G10, as 30 horas é o concurso público e aquilo que está na pauta. É para isso que nós vamos trabalhar no Congresso, né, e vamos trabalhar em Brasília. E para concluir, eu queria dizer, vários companheiros aqui também falaram isso, essa semana, na semana passada para essa, o governo que vive uma crise estrutural, né, que não tem capacidade política de fechar essa crise, porque essa crise depende de outros elementos para além do governo. Não é um problema se o governo consegue colocar o procurador-geral, né, indiciando na Lava Jato os seus oponentes, que isso fecha a crise. A crise, né, ela não é só um problema da corrupção na Petrobras. A crise brasileira, antes de mais nada, é econômica. Econômica. Por quê? Durante o mensalão, durante o governo Lula, todo mundo dizia PT roubou, PT roubou, PT roubou e bababá. E era uma crise que teve momentos que o Lula quase pediu para sair. Mas o Lula manteve o apoio popular. Por que ele manteve? Porque todo mundo comprava geladeira, televisão, pagava não sei o quê, porque não existia a crise econômica que existe hoje. Entende? Então hoje, por mais que o governo consiga uma iniciativa de pegar seus desafetos e enfiar na Lava Jato e não sei o que e tal, que é aquela história toda que está rolando no Congresso, o governo não tem resposta para quem quer pagar o cartão de crédito. Não tem resposta para quem quer comprar geladeira. Não tem resposta, como o Luiz Fernando falou aqui, para os operários do Comperj que estão sendo demitidos em massa. Não tem resposta para a classe média que está perdendo a sua capacidade e a sua qualidade de vida. Então, é verdade, essa semana o governo deu uma fortalecida, mas ele pode ter morte súbita. Não vamos ter um pensamento formal. Nesse jogo tem morte súbita, entendeu? Qualquer elemento da realidade solta uma fagulha. A gente precisa ter esse entendimento da conjuntura para a gente entrar nas possibilidades. A gente está a semana inteira em Brasília falando com Deus e todo mundo, o governo dizendo não recebo, não recebo, não recebo. A gente juntou Rio e São Paulo, alguns companheiros de Brasília foram para a porta da Dilma, todo mundo com velhinha na mão. Chegamos lá, a polícia cercou a gente, a polícia e o exército cercaram a gente, entendeu? E nós ficamos lá, nós vamos ficar, nós queremos negociação. Não, nós queremos negociar. Não, vocês estão com razão, não, a gente sabe que isso aqui é área de segurança pública, e papapá.
sabe de tudo, mas nós queremos negociação, nós vamos ficar aqui esperando a negociação. E eram 2 horas da manhã, eles ligaram, acordaram, o chefe de gabinete da presidente, que nos atendeu pelo telefone, com a gente cercado de guardas, e no outro dia, 9 horas da manhã, a gente estava no Planalto, em uma negociação, 2 horas da tarde em outra, 18 horas em outra, entende? Com o governo dizendo, segunda-feira a gente apresenta a proposta. Então, companheiros, com política, a gente consegue furar, inclusive, conjunturas adversas. O problema não é se é mais favorável à conjuntura ou menos favorável. O problema é com que política a gente trata as dificuldades da conjuntura, tá? Então eu encerro por aqui essa avaliação para dizer para os companheiros que, apesar das aparências de que a República volta a fortalecer a presidência da República, e também concordo que isso não significa que o governo não tenha capacidade, acho até que alguns setores do governo estão achando que tem capacidade de derrotar as greves e tal, mas eu acho que as possibilidades para a gente ir além do que o governo pretende com essa carta de segunda-feira, eu acho que essas possibilidades estão colocadas, né? Depende da política, da percepção política, né? Que a gente precisa ter para armar a nossa ação aqui no Rio de Janeiro e armar a nossa ação em Brasília. Acho que nós estamos de parabéns, nós estamos fazendo uma greve belíssima, nós estamos fazendo uma greve unitária, a gente está focando na unidade, a gente está focando na organização, na mobilização, e a gente só precisa fazer isso. A gente precisa só continuar fazendo o que a gente está fazendo até aqui. Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui e souber identificar a melhor política, o eixo político correto, a ação política correta a partir desse eixo, no momento certo, a gente pode se surpreender nessa greve, entende? E ter coisas, né, para além daquilo que o governo está botando aí em cima da mesa. Então, eu queria chamar os companheiros a essa reflexão. Por favor, companheiros, não vamos nos preparar para que na semana que vem a greve acabou. Vamos nos preparar para ir além. Tá bom, companheiros? Obrigado.